Gostaria, né, de saudar a todos na presença dos meus colegas vereadores e todos que estão aqui para ouvir. Mas eu não poderia deixar, não é, de compartilhar com os meus colegas e todos que estão aqui, todos cidadãos da nossa cidade, que ontem nós comemoramos o Dia Internacional de Combate à Violência Doméstica. Ou seja, nós estamos vendo que a violência doméstica tem crescido a cada dia, já é um problema social e nós precisamos urgentemente também ver o que se pode fazer, porque cada dia mais nós estamos vendo os maus tratos contra a mulher. Os maus tratos, tanto na violência física, psicológica, sexual, econômica e patrimonial. E gostaria, não é, de pedir à nossa população que a cada dia se preocupe também com essa questão. É uma questão que existe um adágio que se diz assim: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas eu tenho um artigo de uma professora, e ela também é psicóloga, ela ensina na UNEB, em Brasília, e ela diz o seguinte, que em briga de marido e mulher, todos devem meter a colher. Porque não é possível que você vai estar vendo uma violência contra a mulher e é sua vizinha, e você vai deixar chegar até fatos de morte e não fazer nada. Então, nós precisamos reverter essa história e não dizer que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Diga, colega. A Vossa Excelência está abordando um assunto importante, inclusive a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem uma campanha chamada Quebrando o Silêncio, contra todo e qualquer tipo de agressão, contra a criança, contra a mulher, contra o idoso. Inclusive, as igrejas ela têm realmente propagado essa campanha, Quebrando o Silêncio, que é realmente para sensibilizar as pessoas a denunciar qualquer tipo de agressão, seja ela de qualquer natureza, e seja a quem for, principalmente a mulher e a infância, a criança e o idoso, que hoje a gente vê aí sendo maltratado. Então, principalmente, precisa-se quebrar esse silêncio. E quebrando o silêncio de que forma? Denunciando. E eu acho que essa é a melhor forma. Porque os órgãos estão aí. A gente vê aí muitas mulheres sendo espancadas, apanhando, mas às vezes elas ficam com receio de denunciar. Se as pessoas, a própria pessoa agredida não tem coragem de denunciar porque acha que pode ser reprimida depois, mas nós cidadãos, vizinhos, podemos fazer isso, porque isso existe, o telefone anônimo lá, a denúncia anônima. Então é muito importante esse assunto que Vossa Excelência aborda essa manhã. Muito obrigado, senhor. E, vereador Neilton, o que incomoda é que, para se ter uma lei Maria da Penha, foi preciso que uma mulher quase morresse para se estabelecer uma lei Maria da Penha. Para se estabelecer também as mariposas, também teve que morrer 3 irmãs que estavam na defesa e teve que morrer para que surgisse esse Dia Internacional contra a Violência da Mulher. Então, nós queremos leis que sejam cumpridas realmente antes que morra ou antes que alguém fique paraplégico, como é o caso da Maria da Penha. Hoje ela é uma mulher inutilizada por conta de uma violência do marido. Então, nós precisamos estabelecer e pedir cada dia que os nossos poderes, tanto justiça como todos que existem, que haja realmente nessa questão. Porque, às vezes, a gente sente que muitos, quando atendem o telefone de uma violência contra a mulher, não vai de imediato atender. E, às vezes, pode ser muito tarde. Então, se estabelece do combate à violência doméstica, rompendo o muro familiar. Eu escolho uma vida sem violência, e você? E também Recife lançou uma campanha que é: quem bate em mulher machuca a família inteira. Porque quando se
tira, não é? Essa questão, quando você bate, quando você espanca uma mulher, você está machucando toda a família. Então precisamos levantar, não é, essa bandeira da violência contra a mulher. Então ontem foi comemorado o Dia Internacional de Combate à Violência Doméstica. Então nós precisamos estar atentos a esses casos, nós precisamos estar atento que, independente de quem seja, nós precisamos denunciar para que realmente a mulher possa ter uma vida melhor. Quantas hoje nós já temos, não é? Nós conseguimos algumas vitórias, mas precisamos de mais, não é? Precisamos de conseguir mais vitórias na nossa vida. Então, eu espero que, realmente, esse Dia Internacional da Mulher, da luta, não é, da violência contra a mulher, possa ser também abraçado por todos. Que mulher é para ser tratado com carinho, não é? Mulher, como a música diz, é a parte frágil, mas não é que ela é a parte frágil, é que ela é a parte mais sensível. Então, se você tem uma mulher, você precisa, não é, fazer jus a essa mulher e respeitar antes de qualquer coisa. Certo. Que mulher, a música diz que não é para se bater nem com uma flor, não é? Verdade. Ao contrário, mulher quer flores. E não, então, eu espero que nós mulheres, não é, venhamos a cada dia adquirir mais. Não é a questão da independência, mas a questão do respeito. A questão de ser respeitada. É isso que a mulher precisa. Senhora presidente, me concede uma parte. Eu fui pegar um documento e Vossa Excelência está falando. Eu não sei se a senhora puder me conceder a palavra depois da senhora. É possível? Vamos, é possível, que a gente não... Obrigado. Ditador. Gostaria também de lembrar, não é, a nossa população, uma questão que às vezes incomoda, não é? A Bíblia Sagrada diz que as autoridades é para ser respeitada, é para ser o que mais? Ela precisa de respeito, não é? E às vezes nós sentimos, muitas vezes, na fala das pessoas, a falta de respeito com autoridades. Não significa porque você é vereador, você é prefeito, você é deputado, você seja o que você é em questão da política, que você é corrupto. Corrupção, eu gostaria de deixar claro aqui para os meus colegas e quem está me ouvindo. Existe na primeira instituição que foi criada por Deus, dentro da família. Existem as corrupções. Agora, eu tenho me deixado muito assim essa questão da falta de respeito com as autoridades. Se não é para respeitar a autoridade, então nós vamos rasgar a Bíblia Sagrada. Porque está lá escrito, não fui eu que escrevi, foi escrita por homens, mas inspirado por Deus para escrever que as autoridades precisam de respeito. Então, uma vez eu falei para um aluno, onde ele citou, fulana de tal é ladrão. Eu falei, olha, você primeiro precisa respeitar. Segundo, se fosse comigo, a gente ia para a delegacia. Porque você ia provar lá o que eu roubei. Mas como não foi comigo e a pessoa não está presente, mas eu gostaria de dizer a você que para você ser respeitado, você precisa respeitar as pessoas. Muito então, bem, senhora presidente. A gente precisa de respeito, independente do que venha acontecer. Porque corrupção, gente, a igreja tem corrupção. Igreja que é dito que é de povos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Existem as corrupções. A família é a instituição sagrada, é a instituição que Deus criou. Existem as corrupções, não é?
Judiciário em todo lugar. Então, a gente precisa, às vezes, faz aquelas questões, que só o político. Político não é só político. Diga, vereador. Às vezes até conversa à parte até de colegas, às vezes. Com certeza. A gente vê falta de ética de colegas, às vezes, ficar acusando um ou outro desse tipo de coisa. Se parte, às vezes, da própria Câmara, ou do Executivo, do Legislativo, isso em todas as esferas, em tudo, tanto fala de municipal, estadual e federal, e às vezes essas coisas acontecem, mas a gente tem que ver que em todo segmento vai existir corrupção, com certeza, mas as pessoas têm que entender que existem pessoas sérias também, existem pessoas sérias e que tem que ser respeitada, a instituição tem que ser respeitada e também até em respeito às pessoas sérias que ali estão fazendo um trabalho decente. Então, às vezes as pessoas generalizam. E às vezes é isso que nos decepciona na política. Decepciona mesmo. Às vezes até na nossa profissão como professor. Né? A gente vê lá também colegas usando de má fé, tentando difamar o outro, tentando... às vezes até na luta de grupo, a gente vê colegas não participando de algumas lutas e depois usufrui essas coisas assim. A gente vê sempre isso em tudo. Em todo tipo de profissão. Na medicina, no magistério, na religião, na política, sempre vai existir esse tipo de coisa. É que isso é um mal generalizado. Isso a gente sabe, que nós somos religiosos, sabemos que quando o diabo entrou aqui, o mal entrou, isso já é consequências do mal que existe. Mas as pessoas, às vezes, nos tratam de uma forma que, às vezes, a gente se sente ofendido. Eu mesmo, particularmente, como uma pessoa religiosa, às vezes me sinto envergonhado de ser um político, porque as pessoas olham para nós com certo desprezo, como se a gente também participasse, não é, das coisas que acontecem aí fora. Mas as pessoas têm que analisar o caráter da pessoa e a função que ela exerce. Mas, infelizmente, as pessoas não sabem diferenciar. Aí começa a dizer, fulano é corrupto, e generaliza as coisas. Né? Às vezes, até coisas que não acontecem, as pessoas saem. Acontece um problema lá em Brasília, às vezes nós, vereadores, levamos a culpa de um roubo, de uma corrupção que os deputados e ministros lá fizeram. Então, as pessoas generalizam. E as pessoas têm que nos respeitar como ser humano. Não é verdade? De parar de ficar julgando. Então, particularmente, eu evito até conversas com certas pessoas e brincadeiras, justamente para as pessoas me respeitar, justamente para isso, para que nem na brincadeira eu gosto que alguém me trate dessa forma, porque a partir das brincadeiras começa o quê? Começa então a generalizar a situação. Então, as pessoas têm que ter respeito mesmo. Nós somos autoridade constituída pelo povo, como autoridade constituída por Deus. E nós merecemos também respeito, não é verdade? Que as pessoas não estão tendo. Senhora presidente, só uma parte, professora Conceição, e também temos ainda um grande inimigo nosso, dos políticos, que é a mídia. A mídia pode ver, quando tem uma corrupção em relação aos políticos, mostra logo e divulga bastante. Nós estamos vendo aí outras corrupções que estão acontecendo no judiciário e tudo, não tem tanta ênfase como vai para o político. Então, nós, como o nobre colega falou, tem políticos honestos e sérios, mas a mídia vai logo para o político. Quando é através do político, cai em cima mesmo. Agora está aí. Domingo teve aquela reportagem no Fantástico, não sei se vocês assistiram, certo? Dos auditores. Dos auditores. Um absurdo. Um absurdo. Então, a gente tem que ver isso também, que nós temos o maior inimigo nosso, dos políticos, é a mídia. Então, a gente precisa, né? Se são autoridades constituídas por Deus, eu gostaria de encerrar o meu discurso só dizendo o seguinte: não critique, ore ou reze pelas autoridades. Peça a cada dia que Deus abençoe. Que Deus possa, isso aí, cada um vai prestar conta a Deus. Não é você que chamando, desrespeitando, esculhambando, político, que vai resolver o problema. Então, você precisa, a cada dia, estar orando. É isso que nós necessitamos. Ore para que Deus possa estar abençoando, para que Deus possa estar derramando as bênçãos dele na vida de cada um político. Se faz coisa errada, ele vai dar conta a Deus. Agora, não esqueça que as autoridades são constituídas por Deus.
e precisa de respeito e precisa que cada dia, cada um venha a conhecer para depois falar, para não estar falando coisas que não deve e coisas que não acontecem. Então, meu muito obrigado e que Deus possa abençoar. Senhor presidente, antes da senhora encerrar o seu brilhante discurso, esses que nos criticam, na maioria, nos criticam porque não tiveram a capacidade, nem tiveram a autorização e a Constituição de Deus de estar aqui no nosso lugar. Não é? Porque todos nós que estamos aqui fizemos um trabalho, cada um fez por onde merecer, e só estamos aqui porque Deus permitiu. Não é? Então não tiveram essa capacidade, ou que já passaram por aqui, não puderam permanecer porque não fizeram a sua parte, então ficam se aproveitando de palanques de alguns meios de comunicação para ficar denegrindo a imagem do político. E na realidade não é bem assim, né? A coisa é totalmente diferente do que eles pregam por aí. Obrigado. Nobre colega, só completando, inclusive a gente teve um grande exemplo na política, que foi aquela lei que queria implantar, se não me engano, PEC 137, é isso? Né? E 37, né? Que, vamos supor assim, que não foi os maus políticos que aprovou, foi os bons políticos, né? Que são direitos, que não tem medo de ser investigados, né? Porque se realmente fosse todo mundo igual, teria sido aprovado, né? E, graças a Deus, não foi. Senhora presidente, é um direito de qualquer cidadão se manifestar, mas se a pessoa tem a certeza, tem as provas, tem a consciência que o político é corrupto, é um dever dele procurar o Ministério Público e denunciar. Investigar, denunciar. Então, o cidadão tem que exercer o papel de cidadão e não ficar nas esquinas criticando o político A, B e C. Eu tenho a certeza que o político fulano de tal é corrupto, eu vou no Ministério Público e denuncio. Tem que ser assim, o cidadão tem que exercer o papel de cidadão e não criticar, generalizar. Senhora presidente, eu quero fazer aqui um comentário sobre a questão do projeto de lei de criação de municípios, de novos municípios. Assistindo na Câmara dos Deputados, um deputado defendendo a criação de novos municípios. Na Alemanha, existem municípios com 180 habitantes. A terceira maior economia. 180 habitantes, 200 habitantes, existem municípios. Com uma área menor do que a de São Paulo, existe na Alemanha 12 mil municípios. 12 mil municípios. O que estão propagando aí é que vai se criar mais despesa para a União, que vai se criar mais despesa para o Estado. Não é verdade. Não é verdade. O que vai acontecer é compartilhar o bolo. Vai se compartilhar o bolo. Não vai aumentar mais despesa. Aumentar mais despesa de quê? Se a gente tivesse 8 mil habitantes em Panelinha, o que preconiza a lei, na região Nordeste, é aproximadamente 8 mil habitantes para a criação de municípios. O que é que ia acontecer? Esses 8 mil habitantes, Panelinha ia ficar responsável por 8 mil habitantes. E Camaquã não teria mais a responsabilidade com esses 8 mil habitantes. Então não é aumento de despesa. É conversa fiada. É falta de conhecimento de quem defende. Porque não se aumenta a despesa. Vai se compartilhar a parte do bolo. Então, e a gente tem um referencial que é a Alemanha. A Alemanha, as cidades têm 180, 200 habitantes. E nenhum distrito no Brasil se arrependeu. Me digam, senhores, se tem algum distrito que passou a cidade que se arrependeu. Não tem um. Pelo contrário, melhorou. Então, a gente vem defendendo, mas só que encaminhamos um e-mail para o IBGE e a informação que eu tive que Panelinha tem 6.800 habitantes. Então, a gente precisa crescer mais um pouquinho para a gente conseguir colocar na lista a Panelinha. É verdade. Desapropriação, meu amigo Didico. Projeto para lá para crescer o distrito.